olha aquela coisa, fala, que é isso daí? Que bicho que é esse? Que parada que é essa? Que a turma coloca tudo meio, fica tudo meio no ar assim, e a gente vai lá, dá uma explicada, mostra o que é, e já aproveita daquela conscientizada, que é a ideia da educação ambiental, né? E acho que isso também que ajudou a explodir mais ainda a biologia, porque, sei lá, se a gente pegar a internet, vídeo, YouTube, essas paradas assim, começou a ficar mais forte 10 anos pra cá, biologia nunca teve muito esse espaço, né? Então, eu acho que... Infelizmente, né? Eu falo que acho que aconteceu na hora certa. Acho que ficou muito mais forte com a pandemia, que a pandemia trouxe muito a ideia também do Covid e tal. Teve muito biólogo entrando na ideia de explicar o que era doença e tal. E isso foi ajudando e, claro, a galera dentro de casa, trancada dentro de casa lá, né, vídeo comendo solto, só tinha isso pra fazer, né, todo mundo ficando meio loucão, que não podia ir pra rua. Então acho que ajudou bastante, assim, sair um pouco, sair daquela ideia daqueles videozinhos sempre iguais, assim, e entrar nessa área desse mais educacional, da explicação e tudo mais. Cara, sempre que eu vejo um biólogo, sabe o que é a primeira coisa que eu penso? Vai ser fantástico você mudar essa minha opinião. Eu vejo um biólogo que eu penso que era aquele menininho que colecionava tatuzinho de jardim, que é tatuzinho bola. Ó, eu vou te decepcionar, não vou mudar muito essa ideia sua. No meu caso, não vai dar pra mudar, não. Era isso mesmo? Porque era isso, cara. Você colecionava aqueles tatuzinhos em bola, cara? Colecionar não, mas eu falo que, assim, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu sempre... Quando chegou naquela fase do colégio que, porra, o que eu vou fazer? Vestibular pra que eu vou fazer? Eu vi a galera sofrendo. Não sei se eu vou ser advogado, se eu vou ser médico, se eu vou comprar uma bicicleta. Eu tinha certeza, eu quero ser biólogo. Eu lembro que, inclusive, um colega meu que estudou comigo desde pequenininho, jardim de infância e tal, a gente tinha, sei lá, 6 anos. A diversão nossa na escola... Em intervalo, a gente estudava numa escola que tinha uma área bem grande, assim, de gramadão e tal. A diversão nossa, molecada não faz isso, viu? A gente ia atrás de pegar gafanhoto, ou gafanhoto, ou aqueles... Sabe aqueles bichinhos que eles chamam de corintiano? Que é uma borboletinha que tem uma bolinha preta, assim, branquinha com uma bolinha preta, pequenininha, assim, fica em árvore e tal. A diversão nossa era pegar esses bichos tipo gafanhoto, colocar dentro de um saquinho, colocar dentro de alguma coisa, mas a gente tinha 6 anos de idade. E a gente ia em rodinha da galerinha que tava tomando lanche sentado assim pra jogar no meio da rodinha pra espantar o povo. E a gente pegava esses bichos numa boa tal. Inclusive esse parceiro meu fez biologia também tal depois. Caramba! Que da hora, velho. E, cara, desde essa época, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos... Meu quarto, sabe quando você entra em loja, loja de animal, agropecuária, aquele cheiro de ração, aquele cheiro característico? Meu quarto era daquele jeito, tinha aquele cheiro. Porque eu tinha 8 aquários dentro do meu quarto, assim. Eu tinha isso, cara? Tinha um que era maternidade, aí tinha um que era só para as fêmeas que tava grávida, aí tinha um que era só para elas parir, aí tinha um que era para filhote primeiro estágio, tinha um que era para filhote segundo estágio. Mas que era peixe? Peixe. Era peixe mesmo? A gente tinha uma galera lá em Santa Rita, uns 4, 5 amigos, que a gente criava lebiste, criava peixe beta... E era a nossa diversão, trocar macho um com o outro, porque o lebiste tem o rabo todo colorido, bonito. Sim, assim, é bonito, tal. Aí, pô, você tem esse macho, presta aí pra mim, vou levar pra casa pra cruzar com a fêmea pra dar filhote aqui, não sei o que e tal. E aí dentro do meu quarto tinha isso. Tinha esquilo da Mongólia, que é um esquilinho bonitinho, assim. Não só é que o rabo chinchila, dele Não, ele é um esquilinho, mas a cara dele é, sabe o esquilinho americano? Sei. Tem o rabo tortinho? A cara dele é aquele. Só que ele é um marronzinho mais clarinho. E o rabo dele é peladinho, com um tufinho de pelo na ponta, assim, só que é comprido. Tinha aquilo lá, que durante 1 ano e meio eu achei que era um casal. Aí, parado não criava, de todo mundo criava, dava filhote, cada 1 mês dava filhote, o meu nada. Até que eu aprendi, fui pesquisar, aprendi a identificar se era macho ou fêmea, fui ver, era 2 machos, não ia cruzar nunca mesmo, né? Mas volta e meia dava uma brigada ali, né? Às vezes é lindo. Meu quarto era desse jeito, cara. Então, assim, eu nunca tive dúvida do que eu queria ser, o que eu queria fazer.
Cara, e sua mãe não grilava com você, não? Essa bicharada dentro do quarto, não? Não, tinha dentro do quarto, tinha a sala, porque daí o aquário, o aquário oficial, o aquário bonito pros outros ver e tal, era na sala. Então, no quarto era só criação, pra depois eu pegar e passar, né? O bonito leva pra sala, tá pra pronto. Sala, exatamente. Que loucura, Então, velho. era assim, cara. E ela, meu pai, minha mãe, meu irmão nunca falaram nada, super tranquilo, assim, sempre apoiou demais. Eles enxergaram um dom em você, né? Provavelmente, com certeza, né? Com cara? certeza, com certeza. Um amor só pegava assim. no pé assim, ó, tem que limpar, tem que tá ficando sujo, tá ficando não sei o quê. E aí, era adolescente, criança, pré-adolescente, 13, 14 anos, não tinha todo o conhecimento de como funcionava. Então, ficava um pouco sujo, não sei o que e tal. Só pegava meio no pé com isso daí. Ó, seu quarto tá fedendo, tá na hora de limpar esse aquário aí, não sei o que e tal. Mas nunca de falar, não, você não vai ter bicho, você não vai mexer com bicho. Muito pelo contrário. Sempre apoiou pra caramba. O que mais você tinha lá? Rato, assim? Tinha também? Tinha esquilo, tinha os 2 quilinhos e peixe. Eu sempre fui muito ligado a peixe. Sempre gostei muito de peixe, de aquário. Era o que eu gostava mesmo. Cara, e pra você ter o peixe, eu tava vendo, mano, assim, a gente vê o peixe no aquário ali, teoricamente é simples, você troca a água ali, mas não é só isso, né? Você tem um pH da água ali, você tem que saber o tempo, temperatura. É um estudo até legal, né? Assim, nessa época era tudo meio na raça mesmo, né? Eu falo que os peixes era Chuck Norris mesmo, porque com 13 anos não era muito ligado a medir tudo. Media pH da água, mantinha temperatura, tinha lá remédio, o peixe ficava doente, eu tinha um aquário só pra botar remédio pro peixe. Então tem uns remédios, tem 2 remédios que é um para fungo e um para quando dá bactéria no peixe e tal. A água fica toda rosa, cor de rosa, bem escura, e a água fica toda azul, que é para fungo e tal. Então tinha 2 aquários no meu quarto que eram pequenininhos assim, que era aquário de cura que a gente chamava. Então um já ficava com remédio para fungo, o outro já ficava com remédio para bactéria. Peixe começava a apresentar fungos, já punha lá dentro e tal, deixava uma semana ali e tal. Pô, qual que é o sintoma de um peixe doente, assim? Como que você identifica um peixe doente? Cara, o de fungo, ele começa a apresentar mesmo, né? O mofinho, que nem quando mofa o arroz, que fica um branquinho ali. Um branquinho, assim, um algodãozinho branquinho. Tem um tipo de fungo que dá no peixe que deixa isso no corpo dele. E... tem outros sintomas, a barbatana dele, o rabo dele começa a ficar muito espalmado, começa a ficar muito... começa a perder pedaço, como se fosse um espanadorzão zoado, assim, sabe? Ele fica com dificuldade de nadar, tem um tipo de doença que a barriga dele dá uma encurvada para dentro, assim, então ele começa a encolher a barriga, assim... Então você vai vendo os sintomas, vai observando. E é o que eu falo, na época também eu tinha tempo para ter tudo isso, né? Porque hoje, fazendo tudo que eu faço, já não dá mais tempo. Já não dá mais. Mas na época que eu tinha os aquários assim, por exemplo, eu pegava tinha a fêmea de lebiste, por exemplo. Eu chegava da escola, eu ia estudar, eu ia fazer as coisas, eu fazia as coisas na frente do aquário que ela tava, porque... a fêmea de lebiste, quando ela começa a dar cria, ela começa a ter um tipo de uma contração. O abdômen dela começa a fazer assim. E aí eu ficava estudando, fazendo as coisas, olhando ela, porque a hora que ela começava a ter a contração, eu tinha que pegar ele por dentro da caixinha de parto, porque quando o filhote nasce, se ela estressa, ela come o filhote. Então tem uma caixinha que você coloca, que o filhote cai tipo num pocinho assim e separa da mãe. Caramba, então você tem que pegar ela a hora que ela tá começando a ter as contrações, colocar ela lá dentro pra ela dar cria e ela não comer o filhote. Então eu tinha que ficar monitorando, porque se ela desse cria enquanto eu tava na escola de manhã, chegava à tarde e tinha perdido metade dos filhotes. Então eu ficava ali monitorando, esperando a fêmea começar a ter contração. Isso aí você tinha 13, 14 anos. 13, 14 anos. E onde você buscou esse conhecimento, assim, tipo... Cara, por observação? A gente, observação. Tinha loucura, esses 4, 5 amigos que tinha aquário. Aconteceu isso com o meu, aconteceu isso comigo. Tinha esse que fez biologia também, que ele gostava muito, ele procurava, ele ia atrás de saber e tal. Ele manjava bastante. E ele buscava, comigo eu fiz isso, não deu certo. Então beleza, então não vou fazer. Fiz um negócio que deu certo, viu? Beleza. Ia nessa, cara. Ia um conversando com o outro.
tinha a época, era a época que a internet estava ainda muito no começo, mas já tinha os fóruns, né? Que era aqueles fóruns cara, De verdade. discussões ali, né? discussão e tal. E esse amigo meu, ele tinha internet, tinha computador tal. A mãe dele, a mãe dele era advogada, então ela tinha computador com internet. Então ele buscava muito dentro desses fóruns, assim, pesquisava perguntas e tal. Que louco. Cara, vocês eram cientistas, velho. Isso a gente- ciência pura. Isso Só que aí. assim, que foi pra área da biologia, só eu e ele. Porque ele, inclusive, nem chegou a se formar. Ele fez até o último ano, mas aconteceu um monte de coisa lá, ele acabou não se formando. Mas os outros 3 que mexia com, que gostava também de peixe e tal, um virou físico, tá na Alemanha, trabalhando, Opa. trabalha no acelerador de trabalhou já no acelerador de partícula da Alemanha, lá pá. Que massa, Tem mano. outro que é engenheiro, tá na Austrália. É engenheiro Pô, mecânico, que escola tá na que era essa de Austrália vocês, mano? Só trabalhando. tinha gênio lá? Como é que Ah, fazia pra entrar lá? Era o a ITA? galera foi dando certo, Você sabe? estimula, Deus como, cara. a galera foi dando certo, cara. Tudo Mas Você é o estimula. interesse da criança, né? Tipo assim, tá vendo? De querer aprender as coisas, de É. participar, de agir, sabe? Não é só de ir Exatamente. lá e ficar olhando um quadro negro, que na época era verde, na minha época era verde. era verde. Sabe? É desenvolver a curiosidade, porque é da curiosidade que você vai criar, né? Novas respostas, cara. É, a gente sempre foi bem mexido com essas coisas, assim, de ir atrás, de... Eu lembro que na minha adolescência, cara, lá no Objetivo tinha uma aula que era de laboratório, assim. Era a melhor aula que tinha do meio da semana, assim, sabe? Tipo, ó, vamos visitar o laboratório da escola. Só que não podia todo dia, né? Porque era uma sala disputada, né? Tinha várias serpentes lá, tinha um esqueleto No humano alco lá, ali, cara. né? Você falava assim, cara, tem um esqueleto humano lá, velho. A gente vai ver um esqueleto, Tinha uns fetos, né? lá tinha. Tinha Sabe, muita uns coisa fetos. lá, cara, muita coisa. Então, assim, era maravilhoso você tá naquele ambiente ali, né? O ambiente de curiosidade, né? De informação. Hoje falta isso muito, assim, cara, mas é legal. Esses ambientes estimulam profissionais assim, com né? certeza, no futuro, né, com certeza. Cara, e como é que você faz pra, teoricamente, lógico, você faz uma faculdade, mas pra você virar um biólogo? Porque você gostava de peixe, você tem como você especializar em uma área da biologia? Tem. Por exemplo, se eu quisesse especializar em peixe, eu ia ter que primeiro ir para a área de zoologia, que é uma das áreas dentro da biologia, das várias áreas que tem dentro da biologia. E dentro da área de zoologia, eu buscar especialização por peixe. Então, até dentro da especialização, se eu buscasse dentro da especialização de peixe, você consegue ir entrando e afunilando mais ainda. Por exemplo, especializei em peixe, mas eu vou especializar em vacina para peixe. Eu vou especializar em criação de peixe. Eu vou especializar em nutrição de peixe. Dá para você ir, eu vou especializar em identificação de peixes. E aí você pode especializar em identificação de peixe amazônico. Você pode especializar... Peixe amazônico de escama. Dentro da biologia, cara, se você for afundando, você vai afunilando, dá pra você virar especialista de uma espécie de peixe, se você quiser, sabe? Pô, o Pida é especialista sei lá, em dourado, e ele manja tudo de reprodução, sabe? Dá pra você ir afunilando, se você quiser, dentro da biologia você consegue especializar em muita coisa e afunilando. Só que daí você vai ficando cada vez mais fechado dentro daquilo, né? Seu leque vai fechando dentro daquilo.